Há diversas fontes de magia diferentes em The Witcher. Nós temos a magia dos feiticeiros, que consiste em organizar o caos, como a Yennefer. Nós temos também a magia dos bruxos, que, embora mais fraca que a magia dos feiticeiros, já se provou ser útil em diversas situações. Nós temos também a magia dos dragões, nós temos a magia dos djinns e temos uma fonte completamente diferente de magia, que é a magia da Ciri. Porque em um mundo tão familiar com a magia dela intriga e assusta tanto. É isso que a gente vai entender aqui nesse vídeo. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo pra gente falar de The Witcher. Já tem um montão de vídeo sobre a série aqui e eu vou deixar linkado aqui no card a playlist com todos os meus vídeos de The Witcher organizadinho. Se você perdeu algum, depois você clica lá e confere. E claro, para continuar acompanhando as histórias do universo do nosso bruxo favorito, você precisa se inscrever nesse canal nesse momento, se você ainda não está inscrito. Então clica aí, se inscreve, não custa nada, vai me ajudar na minha meta dos 200 mil inscritos e me segue lá no Instagram também, para você acompanhar o conteúdo que eu levo para lá. Nos livros de The Witcher, antes da gente descobrir que Ciri é uma criança de sangue antigo, nós ficamos sabendo que ela é uma fonte. Triss Merigold vai até Caer Morhen para conhecer essa garota, né, que os bruxos estão ali meio com medo, porque já viram ela entrando em transe e já viram ela fazer magia sem entender direito o que ela estava fazendo. Aí a Triss vai até lá para entender o que está acontecendo, né, para ajudar essa menina a organizar o caos. E aí depois é parecido com o que a gente viu na série. Triss tenta entrar na mente da Ciri e acaba descobrindo que ela é uma fonte. Nisso ela fala para o Geralt que ela não tem força, poder suficiente para ajudar a Ciri e indica o Geralt de procurar uma feiticeira mais poderosa. Indica o Geralt a procurar a Yennefer. E é assim que a Yennefer entra na vida da Ciri nos livros. Mas afinal, o que é uma fonte? Uma fonte é uma pessoa que nasce com uma conexão especial com a magia. Essa conexão ela é muito forte e ela é incontrolável também. E uma vez que a magia emana dessa pessoa, essa fonte, ela precisa ser ajudada, porque senão a magia pode levar essa pessoa à loucura. Por isso que quando descobrem quem a Ciri é e o que ela é capaz de fazer, há toda uma movimentação para levar a Ciri até uma feiticeira competente para ajudá-la, antes que o poder dentro dela acabe a tornando insana, né, causando insanidade, e antes que ela consiga machucar a si mesmo e aos outros. O poder de uma fonte é uma coisa muito incerta. Há histórias de fontes que destruíram uma cidade, sabe, em um momento de surto. E geralmente esses surtos acontecem em momentos de grande estresse, como vimos na primeira temporada, lá no surto da Paveta. Quando tentaram matar Dune, os poderes de Paveta apareceram e ela quase destruiu o castelo inteiro. Ou então com a Ciri também na primeira temporada, onde ela mata todos aqueles garotos depois de recitar a profecia de Tilene e depois ela acorda sem saber direito o que aconteceu em um cenário de destruição. Uma fonte é uma criatura muito perigosa e deve ser tratada com cautela. Na história do universo de The Witcher, né, bem antigamente, os feiticeiros, quando descobriam que uma criança era uma fonte, tiravam essa criança da família, tipo, sequestravam a criança mesmo, para tentar treiná-la em outro lugar, né, para tentar evitar que acidentes acontecessem. O tempo foi passando e essa prática de sequestrar as crianças passou a perder força, né, ainda bem. E aí eles começaram a entrar com uma outra tática. Quando descobriam que uma criança era uma fonte, avisava-se ao capítulo dos bruxos, e aí eles começavam aos poucos a entrar na vida dessa criança, aos poucos tentar seduzir a criança para ela começar a aprender magia, tudo isso para proteger a própria criança e as pessoas ao redor dela. Pensem em um feiticeiro como um canalizador de magia. O feiticeiro, ele canaliza, ele organiza o caos e faz os seus feitiços. Uma fonte é mais um transmissor de magia do que um canalizador de magia. A fonte ela não controla muito o que está acontecendo. A magia simplesmente irrompe dessas pessoas sem elas terem o mínimo controle. E por isso que fontes são tão perigosas. Ciri é uma fonte. Ciri tem essa conexão especial com a magia, além de Ciri ser uma criança de sangue antigo, né? Então o poder da Ciri vem sim através da linhagem sanguínea dela. A mãe de Ciri, Paveta, também era uma fonte e também tinha sangue antigo, mas não é necessário ter sangue antigo para a pessoa ser uma fonte, ok? O sangue antigo é uma coisa que potencializa a magia e que deixa a pessoa ainda mais poderosa e ainda mais instável. Mas não são todas as fontes do universo que tinham sangue antigo. Inclusive, já tiveram fontes homens no universo de The Witcher. E como eu já comentei aqui nos meus vídeos anteriores, apenas o gene feminino, né, era passado o poder do sangue antigo. Então não tinha homem que despertava o poder do sangue antigo, porque esse gene era passado apenas na linhagem feminina. Dito isso, vamos entender melhor que raio é esse tal de sangue antigo. No vídeo de final explicado da segunda temporada, eu falei sobre isso rapidinho, de uma forma mais superficial, só
só que aqui nesse vídeo eu vou entrar mais a fundo. Há muitos e muitos e muitos anos atrás, uma maga elfa chamada de Ithlinne previu o fim do mundo, a famosa profecia de Ithlinne que tanto se fala aqui na série. E de acordo com essa profecia, uma criança de sangue antigo seria a responsável por salvar a todos ou por condenar a todos. E no caso, essa criança de sangue antigo seria a única salvação possível dos elfos. E tudo começa aqui agora na nossa história com Lara Dorren. A história de Lara Dorren foi contada pra gente no primeiro episódio dessa segunda temporada. O Nivellen conta a história dela para a Ciri. E no episódio 5 da segunda temporada, nós vemos a Lara Dorren de fato quando a Triss Merigold entra na mente de Ciri. O que acontece é que os elfos fizeram uma complicada engenharia genética, um processo de engenharia genética para trazer ao mundo esse elfo, né, esse elfo escolhido que teria poderes de abrir portais entre mundos, portais que estavam fechados desde a conjunção das esferas. Não existe apenas uma dimensão na história, existem algumas. Inclusive, isso ficou bem mais explícito aqui nessa segunda temporada, porque monstros, né, de outras dimensões estavam passando para essa e atacando aqui. Antes da conjunção das esferas, evento que vai ser mais detalhado e vai ser abordado na série spin-off The Witcher Blood Orange, e que se vocês quiserem eu posso até trazer um vídeo aprofundando mais sobre esse assunto, os elfos conseguiam viajar livremente entre as dimensões. Só que depois da conjunção das esferas, todos os portais foram fechados, foram selados, e os elfos queriam voltar a ter essa habilidade. A profecia de Ithlinne já era uma profecia bem conhecida entre os elfos, e os elfos queriam preencher essa profecia com uma própria criança élfica, porque a profecia diz claramente que essa criança de sangue antigo poderia ser a salvação dos elfos. E aí os elfos pensaram, beleza, vamos criar esse gene especial e conforme o tempo, conforme esse gene especial for, né, se reproduzindo com outros genes élficos, uma hora essa criança de sangue antigo elfa vai nascer e vai preencher a profecia de Ithlinne e vai salvar a gente pra caramba. O gene da Lara Dorren foi criado com esse objetivo, que uma vez que o gene dela entrasse em reação com outro gene élfico, ao passar dos anos, ao passar das gerações, viria essa criança de sangue antigo ao mundo, essa criança elfa que teria o poder de abrir portais entre os mundos. Só que o começo de um sonho deu tudo errado, porque a Lara Dorren não fez o que era esperado dela. Ao invés dela se casar com um elfo, né, pro sangue, né, pro gene mágico dela fazer reação com outro gene élfico, ela acabou se apaixonando por um humano, um mago, e teve um filho dele. O plano dos elfos acabou se voltando contra eles, porque o amante da Lara Dorren foi assassinado por conta do seu envolvimento com ela. Vocês já sabem, né, que os humanos não gostam de nenhuma criatura inumana, e a própria Lara Dorren morreu pouco tempo depois do parto, deixando assim essa criança de sangue antigo órfã. E isso nós vimos acontecer, né, nós vimos a morte da Lara Dorren, esse finalzinho de vida dela, no episódio 5 da segunda temporada também. Era isso que a gente estava vendo na cabeça da Ciri. E o que acontece é que depois da morte, né, essa criança de sangue mágico acabou sendo adotada pela rainha da Redânia. Essa criança, na verdade, era meio elfo, meio humano, né? Foi adotada pela rainha da Redânia e foi criada como se fosse um humano. Tem vídeo aqui no canal explicando melhor o mapa e a política da série, então eu sugiro que vocês confiram esse vídeo, vou deixar o vídeo linkado no card para vocês conseguirem entender melhor do que eu tô falando aqui. Então pensem só, o salvador dos elfos, a criança, né, os elfos trabalharam nesse gene mágico, nesse sangue mágico, e acabou que o que viria a ser o salvador deles estava sendo criado por humanos. Ou seja, o plano deles se voltou completamente contra eles. Mas aí beleza, o tempo se passou e a filha da Lara Dorren, chamada de Rhiannon, né, teve 2 filhos, só que aí aconteceu uma rebelião, aconteceu um monte de confusão e ninguém sabia direito qual que era o filho da Rhiannon e qual que não era. E aí eles ficaram meio que rastreando algumas crianças para ver se essas crianças despertavam o poder, né, de uma criança de sangue antigo, só que como esse poder não apareceu, os humanos pensaram que essa criança de sangue antigo tinha sido perdida, sabe, que o gene tinha sido extinto, e depois de algumas gerações sem esse poder surgir em ninguém, as pessoas pensaram, não, agora sim, né, esse gene mágico, esse sangue antigo foi extinto, porque os humanos não entendem bem o sangue antigo. Eles não sabiam que o gene, né, o sangue mágico, ele só se desenvolveria pela linhagem feminina, enquanto os homens carregariam o gene sim, só que ele ficaria ali de uma forma latente, sabe, de uma forma recessiva. Então, depois de alguns anos, depois de muitos anos, depois de algumas gerações do sangue antigo desaparecido, as pessoas simplesmente assumiram que ele tinha sido extinto até surgir Calante, a primeira portadora do sangue do gene mágico de Lara Dorren em mais de um século. Contudo, ela não manifestou aquele poder especial que se esperava, né? Isso é um mistério, não se sabe por quê. Esse poder veio apenas em sua filha Pavetta e em sua neta Ciri. Como Pavetta morreu jovem, Ciri se tornou a única herdeira
do sangue mágico de Lara Dorren. Então ela é muito importante, e é basicamente por isso que todo mundo quer fazer um filho nela. Os elfos não acreditam que a Ciri é a criança da profecia de Tilene. Eles acreditam que a Ciri é a mãe ou a avó dessa criança. Eles acham que Ciri sim tem um papel importante nisso, mas que o sangue élfico dela está muito diluído. Então eles acham que cruzamento de Ciri com outras pessoas pode trazer essa criança élfica que vai preencher a profecia. Muitos elfos acreditam nisso, e inclusive o Emhyr, o pai da Ciri, acredita nisso também. E agora que nós já entendemos mais ou menos o motivo da Ciri ser tão especial, vamos nos aprofundar nos seus poderes, né? Entender o que ela é capaz de fazer. Vimos na série que ela grita e quebra monólitos. Vimos na série que ela grita e o chão se abre, que ela grita e ela mata pessoas. Então vimos que ela tem essas explosões de energia de magia muito poderosas, né? E que a Triss e a Yennefer tentam fazer ela manter o controle. Só que o que faz Ciri ser tão poderosa não é o fato dela ser uma fonte apenas, e sim é o sangue antigo, né? O sangue antigo coloca ela em outro patamar. Vimos que os feiticeiros conseguem abrir portais para outros lugares, né? Vimos muitos deles fazerem isso. Só que a Ciri, ela não consegue abrir portais para outros lugares, ela consegue abrir portais para outros mundos. É indicado nos livros também que Ciri consegue não apenas abrir portais para outros mundos, mas ela consegue abrir portais para outros momentos no tempo. Há um pedaço lá no livro onde a Ciri viaja para o futuro. E aí ela fica conhecida como a Senhora do Espaço e do Tempo, porque sem sombra de dúvidas, Ciri se torna o ser mais poderoso de todo o continente. Contudo, a Ciri não controla muito bem seus poderes, e quando ela abre um portal para ir para um lugar, ela acaba indo para um outro mundo completamente diferente, e com isso ela precisa ficar saltando de mundo em mundo até voltar para onde ela queria ir inicialmente. Ciri nunca chega a controlar os seus poderes tão bem nos livros, não é tão aprofundado assim. Por isso que eu acredito que não veremos uma espécie de Dark em The Witcher com diversas viagens ao futuro e ao passado, só que também nunca se sabe, né? A série está se distanciando um pouco dos livros, está colocando coisas que não tem nos livros, então pode ser que a série coloque os poderes da série muito mais aprofundados do que eles foram nos livros. Pode ter essa possibilidade, e eu acho que seria legal. Eu acho que seria legal a gente conhecer mais do futuro e mais do passado. Imagina a Ciri voltando ao passado no momento da conjunção das esferas. Seria bem legal. Mas é isso. Espero que tenha dado para vocês entenderem melhor a importância da Ciri e o motivo de todo mundo estar atrás dessa garota. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa o like, porque o like me ajuda pra caramba de verdade. E se você ainda não está inscrito no canal, você está vacilando, hein? Se inscreve no canal para acompanhar meus próximos vídeos e me segue no Instagram também para me dar essa força, para ajudar o Matheus a se tornar um influencer, beleza? Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.